Você, professora, realiza rodinha de conversa na sua sala de aula? Você, professor da educação infantil, vocês, educadores, realiza esse momento tão especial da rodinha na sala de aula de vocês? A rodinha de conversa ela está descrita no Plano Nacional de Educação e traz como um dos principais momentos para a sala de aula na educação infantil. A rodinha de conversa ela amplia os laços professor-aluno, além de deixá-los à vontade para explanação, para explicar alguma coisa ou algum assunto da aula ou até mesmo algo que eles queiram explicar. Diariamente, ela traz benefícios maravilhosos para a sua sala de aula. Eu costumo utilizar a rodinha de conversa todos os dias, é uma rotina diária, na qual eu utilizo para a explanação da minha aula. Então, seria uma forma de introdução à aula, deixando-os bem à vontade para poder falar sobre o assunto e eles poderem se expressar. Então, um dos objetivos principais da rodinha de conversa é dar essa liberdade para o aluno poder relatar, explicar, falar, esse desenvolvimento da oralidade. Então, é naquele momento que ele vai poder sentar, ouvir, perceber, entender tudo o que está acontecendo e eles vão poder conversar entre si. Estar na roda de conversa é um momento sofisticado para a criança, é um momento de intercâmbio, interligações de ideias. Então é muito importante o professor dar atenção, dar importância para esse momento, porque é esse momento que a criança vai estar ali pronta para poder falar alguma coisa naquele momento que ela entendeu, que ela gostaria de relatar. E vocês podem perceber que uma conversa sempre puxa a outra. Então é uma forma de gancho, né? Então se eu falo determinado assunto, a criança já vai poder falar uma outra coisa, a outra criança vai poder falar sobre alguma coisa. Lembrando que deve haver uma organização, claro, mas que o professor ele não deve estar sempre intervindo de forma autoritária, né? Então, um dos artifícios que eu utilizo é levantar a mão para quem quiser falar. Então, um vai falando, o outro vai falando e no final todo mundo vai querer estar falando, entendeu? Então, assim, quem gostaria de falar, levanta a mão. Então, eles vão ter essa autonomia de levantar a mão porque eles vão querer falar. E se vendo um colega e o outro falando, todos vão querer falar. Não tem como não querendo falar, viu, gente? Todo mundo vai querer falar. E eu acho muito, muito interessante porque aquelas crianças que não levantaram a mão ou que não querem falar, o professor já pode ficar de olho para trabalhar em cima daquela criança, né? Porque é um momento também de chamar a atenção do professor para dar atenção a certas crianças. Talvez aquela criança ela é mais envergonhada, mais tímida, então você precisa dar uma atenção maior para aquela criança, que na próxima roda de conversa você já possa incentivá-la. Então a rodinha de conversa é uma forma de incentivar. Agora, claro, pessoal, que a roda de conversa ela deve ser diariamente. Ela é um convívio diário, ela faz parte, assim como a fila, realizar a fila. Se vocês têm algum ritual antes do lanche, como cantar a musiquinha do lanche. Então, tudo isso que é diário para vocês, a rodinha de conversa também tem que ser. Então, por exemplo, 1h começa a aula. Então, de 1h é o momento de sentarmos todos juntos na sala. É o momento de todos olharem, todos. Principalmente nos dias de brinquedo, que é muito bom fazer a socialização dos brinquedos numa roda de conversa. Então, um dos pontos que eu utilizo também na minha sala de aula, além de fazer a explanação da aula, a introdução da aula, é o momento de todos verem todos, entendeu? Então, eles levam lá, o que você trouxe? É uma forma de apresentar o seu brinquedo, né? Que ele fale de uma forma menos formal, né? Aquele jeitinho informal de falar sem pressão, porque às vezes eles estão na rodinha de conversa e tem aquela timidez,
né? Então é um momento de socializar o brinquedo. Ah, eu trouxe tal brinquedo. Ah, você ganhou esse brinquedo de quem? Ah, eu ganhei do meu pai. Ah, foi a minha avó que me deu. Então assim, tudo pode ser utilizado na rodinha de conversa, entendeu? De forma de desenvolver todas essas competências que eu falei um pouquinho antes, que desenvolver essa comunicação oral, né? Relatar, organização do pensamento, né? O que eu fiz antes, o que eu fiz depois. Então, expressar-se de uma forma mais segura, desenvolver autonomia, né? De querer falar, de relatar. Então, o momento da rodinha de conversa é um momento muito importante. O professor deve organizar esse tempo da rodinha de conversa entre 10 e 20 minutos, né? Não mais, porque também eles ficam muito dispersos. O professor leva um assunto para a roda e não necessariamente precisa ficar só naquele assunto. É necessário haver uma flexibilidade. Assim como o nosso plano de aula é flexível, os assuntos da roda de conversa também devem ser flexíveis. Outro momento também que eu acho muito importante na roda de conversa é a música. Cantar músicas. Depois eu vou até gravar um vídeo sobre músicas. Eu vou falar um pouquinho sobre músicas, essas músicas infantis, mas músicas com significado. Não músicas só por músicas. Não cantar só por cantar, mas desenvolver essa habilidade, esse gosto pela música e como é que essa música ela trabalha de forma mais significativa e faz mais sentido na educação infantil. Depois eu vou gravar até um vídeo sobre musicalização, sobre a importância da música na educação infantil, que é tão importante também. Outra coisa muito importante também é a música na educação infantil. Então a rodinha de conversa também, as músicas é muito importante na educação infantil. Eu começo utilizando a rodinha de conversa, né? Todos os dias, tá, gente? Eu faço todos os dias e adoro estar com os meus alunos. Amo estar com os meus alunos sentados com perninhas de índio, todos os dias realizando a minha rodinha de conversa. Bom, como é que eu utilizo a minha rodinha de conversa todos os dias? Então, ela acontece todos os dias na minha sala de aula. E por onde é que eu começo? Eu começo pelo calendário. Então, o calendário também é um assunto que eu posso vir falar aqui para vocês também. O calendário, ele é um assunto muito importante na educação infantil, porque o aluno ele vai desenvolver a noção de tempo pelo calendário. Então, o que dá até hoje, o dia da semana, o clima, a estação do ano, a rotina que você vai fazer durante o dia. Todos os dias o calendário faz parte da minha roda de conversa. Assim vai desenvolver na criança a noção de tempo. Então ela precisa saber que dá até hoje o dia da semana, ela precisa desenvolver essa sequência numérica com as datas, ela precisa desenvolver essa sequência numérica, essa sequência dos dias da semana. Ela precisa saber, então, que a estação do ano que estamos, qual o dia da semana, observando o clima, se está chuvoso, ensolarado, parcialmente nublado. Então é importante ela saber. Então todos os dias e os meses do ano, né? Isso. Então, em que mês estamos? Quantos meses faltam para terminar o ano? Então, tudo isso é assunto que eu posso estar falando aqui para vocês. Mas hoje, como eu estou falando da rodinha de conversa, eu vou ser bem sucinta em relação a isso. Então, eu utilizo o calendário. Então, depois do calendário, eu tenho toda uma rotina. Qual é a aula de hoje? O que é que nós vamos fazer hoje? Para que eles saibam. Então, nós estamos aqui. Depois daqui, nós vamos para o parque. Depois do parque, nós vamos para o lanche. Então, tá tudo descrito lá. Então, eles têm noção de espaço, onde estão, o que vão fazer, gerando uma certa autonomia na criança. Entendeu? Que isso é muito importante, você desenvolver essa autonomia na criança. Então, eu faço isso. Em seguida, eu levo o assunto estudado para a sala, para a roda, entendeu? Explicando, pedindo que eles relatem, que eles falem se já viveram essa experiência, que a roda de conversa também é um ponto do conhecimento prévio do aluno. Se você vai levar, por exemplo, mistura de cores, que é matemática, mistura de cores.
Cores primárias. Então você vai perceber se o seu aluno ele conhece as cores, onde ele já viu essas cores, se ele tem em casa essas cores. Então tudo é conhecimento prévio. Eu já realizei em casa experiência de cores com meu pai. Então tudo isso eles vão relatando, né? Que é uma das competências para desenvolver na educação infantil na criança, que ela torne um ser autônomo para poder relatar certas vivências. Então é uma conversa, a gente com essa conversa é muito importante essa conversação. Bom, em seguida, outro momento que eu utilizo a roda de conversa também são as histórias. Adoro utilizar histórias. Depois de contar a história, a gente volta para as nossas mesas para registrar a história utilizando expressão criativa, né? Então assim, cadeira vai para o chão, do chão a gente vai para a mesa. Então assim, não a tarde toda, não a manhã toda só sentada numa cadeira, porque é chato, gente, venhamos e convenhamos. Um chá de cadeira ninguém gosta, né? Imagina a criança que é ativa, que ela precisa se levantar, sentar. Então assim, a roda de conversa é super importante na educação infantil. Então você, professor, utilize a roda de conversa na educação infantil. Se não, coloca aí como pauta para você realizar a sua roda de conversa todos os dias na sua sala de aula, porque vale muito a pena. Então a roda de conversa é um dos pontos mais importantes no seu planejamento. Então coloca aí, roda de conversa, para você realizar melhor as rodinhas de conversa, né? Então espero que eu tenha ajudado com esse vídeo, professora da educação infantil. Vocês que fazem parte da educação infantil, não deixem de colocar a roda de conversa no seu planejamento, tá? As suas crianças agradecem. Tchau!